Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida no seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados seminaristas que estão aqui, nossos 8 seminaristas propedeutas, que estão na fase inicial, dos quais eu sou o responsável. Querido povo de Deus, este segundo domingo nos chama a atenção para celebrarmos a divina misericórdia de Jesus. Escutando o Evangelho de João, onde tratamos da incredulidade de Tomé e do perdão dos pecados, Cristo ressuscitado confere à igreja um grande dom, o dom da fé que é capaz de salvar. Não é isso que São João dizia no final? Que foram algumas coisas, de tantas que Jesus fez, foram escritas para que, tendo acesso a elas, nós creiamos e, crendo, nós tenhamos vida no seu nome. A vida do ressuscitado alcança a nossa existência à medida que nós ouvimos a sua palavra com fé, com o pleno consentimento da nossa inteligência e da nossa vontade. Por 3 vezes nós escutamos no Evangelho Jesus saudar os seus discípulos com a paz, shalom na tradição original. Muito mais do que um simples gesto de cordialidade de Jesus. Nós precisamos entender nesta saudação
uma graça pascal que Jesus confere a toda a igreja que ainda hoje escuta este mesmo anúncio. A paz esteja convosco. Os judeus costumavam se cumprimentar assim, mas São João, ao insistir 3 vezes na saudação de Jesus, ele não quer dizer que Jesus simplesmente foi educado, segundo os costumes judaicos, mas este shalom é muito mais. A entrada de Jesus no recinto em que os discípulos se encontravam, tomados de medo dos judeus. E o que era o medo que os discípulos tinham? Nós podemos imaginar, a partir da recordação dos últimos eventos da vida de Jesus e já do clima de perseguição que estavam criando em relação a eles e também aos discípulos. Recordem, na noite do julgamento de Jesus, quando perguntam: você não é um dos discípulos deles? Ou seja, perseguiam Jesus, mas perseguiam também os discípulos. Medo, aqui nós temos presente medos tão nossos também. Medos da morte, medos da perseguição, medo do sinédrio, medo também do desprezo dos compatriotas. Também, além desses medos exteriores, medo do outro, existem sentimentos de perturbação interior nos discípulos. No coração deles tem a lembrança da traição. Fácil. Não é fácil Aliás, faço um pormenor aqui. Mais difícil do que perdoar o outro às vezes é perdoar a si mesmo. Quantas pessoas nós encontramos nos confessionários que passam anos confessando o mesmo pecado a Deus, quando se trata de uma situação muito marcante, não consegue se perdoar. Também não foi fácil e tão imediato para Pedro perdoar a sua traição, para um ou outro dos discípulos perdoar a sua covardia de não estar ali com o mestre. Haviam, portanto, perturbações exteriores, mas haviam também perturbações interiores com as quais eles precisavam se confrontar. João enfatiza que eles estavam com as portas trancadas. Não era simplesmente pelo que estava fora, se protegendo dos perigos de fora, mas estas portas trancadas fala da rigidez também com que eles estavam, incapazes de experimentar o perdão de Jesus. A rigidez, em muitos casos, pode ser um sinal dos nossos traumas e das nossas feridas abertas. Quantas pessoas reféns da rigidez porque não superam os seus traumas. No entanto, Jesus supera o bloqueio dos discípulos adentrando aquele lugar. Essa entrada de Jesus é sinal da sua nova condição. Percebam, João não menciona que Jesus arrombou as portas, que Jesus fez qualquer atitude que não simplesmente entrar. E João quer dizer que essa se trata da nova condição de ressuscitado de Jesus. Ele não está mais sujeito às condições do espaço como o nosso corpo comum. Contudo, não podemos entender Jesus como um fantasma que vagueia por aí, invade espaços, não é isso. O evangelista salienta as chagas como sinal de que aquele corpo é o corpo de Jesus redivivo, ou seja, que voltou à vida. É Ele mesmo. É o mesmo que padeceu o suplício da cruz, que agora está lá, ressuscitado. O fato é que ao adentrar, a saudação tríplice de Jesus, a paz, tem uma força infinita de restauração, verdadeira atitude de perdão e de consolação. Em seguida, ele vai enviar os seus discípulos
como arautos da paz e do Pai, cheios da autoridade que dele provém. Ele não vai dizer isso para os discípulos, depois que ele sopra, que ele, aliás, saúda, a paz esteja convosco. Ali está uma palavra de perdão. A paz completa, o shalom dos judeus era uma paz completa, ou seja, a paz com Deus, a paz com o próximo, a paz consigo e a paz com a criação. Só o perdão nos pode dar tanta paz. Só o perdão pode nos dar tanta paz. A reconciliação gera em nós essa profunda paz. Mas depois, os discípulos não deveriam só receber a paz, mas deviam levar a paz. E é por isso que Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os apóstolos, portanto, deverão sair dali transmitindo a paz de muitas maneiras, mas particularmente devolvendo a paz através do perdão. O texto no qual se baseia para legitimar a divina instituição do sacramento da reconciliação por parte da igreja é este texto aqui. Se nós queremos ver a base teológica, bíblica, de onde é que a igreja tira a sua inspiração para ministrar este sacramento, voltemos a esse texto. Quando Jesus sopra sobre os seus discípulos e vai dizer o quê? Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes, os pecados serão retidos. É um gesto epiclético de Jesus, como na ordenação. Vocês já perceberam, participaram de uma ordenação? O que o bispo faz? O que o bispo faz em outro bispo? O que o bispo faz na cabeça do padre? Impõe as mãos, sinal da invocação do Espírito. E aquele ministro sagrado sai com a mesma autoridade, perdoar os pecados em nome de Jesus. Nessa condição, antes disso, eu quero deixar aqui também registrado: perdoar pecados é uma prerrogativa divina. Só Deus pode perdoar pecados. E, portanto, só Deus pode escolher com quem Ele condivide esta autoridade para perdoar os pecados. Portanto, este sacramento é de disposição e de instituição divina. O texto no qual, nessa condição, diante dos mistérios da fé, às vezes nós experimentamos tropeço e dúvida. Quem de nós já não duvidou das coisas da fé? Quem de nós aqui já não teve dúvida sobre a confissão? Quem de nós já não teve dúvida sobre a ressurreição? Um homem morrer e voltar à vida. Confessar o pecado para alguém que é marcado de fragilidade, às vezes maiores do que as nossas. Em face a isso, vale a pena trazer aqui a presença de Tomé no Evangelho. Tomé é o questionador, o crítico. Embora tenha duvidado inicialmente, Tomé é tocado pelas mãos chagadas de Jesus, e nas suas chagas a sua incredulidade é curada. Paradoxo interessante aqui no Evangelho. Veja, não é o poder de Jesus que faz com que Tomé tome consciência, o poder de ressuscitar da morte. É o sinal da sua fraqueza, que identifica para Tomé que de fato é Jesus. Assim, quando nos colocamos diante da frágil figura de um sacerdote, como Tomé, também nós podemos dizer: meu Senhor e meu Deus. Quanto amor, quanta bondade, quanta misericórdia continuas oferecendo ao mundo. A fraqueza do ministro sagrado deve ser a oportunidade também de reconhecermos a grandeza da ação de Deus.
A esse propósito, a leitura dos Atos dos Apóstolos nos narra os grandes sinais e prodígios que Deus continuou realizando através da igreja. De fato, Cristo é o sacramento do Pai, a visibilização do Pai, e a igreja se tornou o sacramento de Cristo. Ela é o sinal contínuo da ação de Cristo no meio de nós. E qual era a proposta que Lucas aponta diante dos sinais e das maravilhas na primeira leitura? O povo, enquanto via tudo aquilo que era feito por meio da pregação e das mãos dos apóstolos, eles chegavam à conversão. Esta continua sendo ainda hoje a resposta que nós devemos dar aos sinais da presença de Deus na nossa vida. O que Deus espera de nós, nos mostrando o seu amor através da igreja, proclamando a ressurreição através da igreja, nos fazendo participantes da ressurreição pelo batismo através da igreja. Ele quer que nós também nos convertamos, que aceitemos a sua palavra, que mudemos de vida. Ser uma pessoa melhor é o sinal do ressuscitado na nossa vida. Somos uma geração historicamente distante do Jesus histórico, mas não menos feliz. Porque João dizia: bem-aventurados são os que creram sem terem visto. Que este tempo pascal seja um tempo de consciência. O batismo que nos regenerou, dizia a oração. O sangue que nos redimiu. O Espírito com que fomos também renovados. Que Deus aumente a nossa fé. Como Tomé, que Deus hoje abra os nossos corações, abra os nossos olhos, aumente a nossa fé e que crendo tenhamos a vida nele. Amém.